Se prostrar para uma imagem quer dizer adorar? Adoração vem de simplesmente colocar o joelho no chão para uma imagem? Afinal, o que é adoração? Adoração quer dizer se prostrar para uma imagem? Sim, você pode comprovar porque é sim e não. Você pode provar porque não? Eu lhe provo que não. E é com isso que a gente vai hoje ter argumento para trabalhar desse vídeo. Adorar não vem só de colocar joelho e se prostrar. Essa imagem não é idolatria. Católico não adora a imagem. E vamos agora entender claramente com base e argumento dentro da igreja. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal do YouTube, Jean Maria Doutrina Católica, YouTube, Instagram e TikTok com o nome Jean Maria Doutrina Católica, para você estar atualizado com doutrina sobre nossa Igreja Católica. Deixe seu comentário do que achou do vídeo e compartilha para que mais pessoas sejam atualizadas nessa obra de evangelização. Você que está em sua casa tem acesso à sua Bíblia, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 24. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, vai dizer assim: não convém que um servo do Senhor alterca bem, ao contrário, seja ele condescendente com todos capazes de ensinar, paciente de suportar os males, e com brandura que deve corrigir o adversário, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento e o conhecimento da verdade. Voltem assim uma vez livre dos laços do demônio, que o mantém cativo e submisso aos seus caprichos. Você que tem a Bíblia, beije a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, e vamos estar dando continuidade. Adorar quer dizer simplesmente se prostrar para uma imagem? A pessoa que se prostra para uma imagem ou para outra é idólatra? Essa é a interpretação de muitas pessoas equivocada, despreparada, e pessoas que têm um conhecimento bem raso, ou quem sabe até nenhum, sobre a Sagrada Escritura. Pessoas que dizem conhecer mais que outras pessoas, mas que na verdade são pessoas carentes do conhecimento. Pessoas que repetem como papagaio o que seus pastores falam, mas não conhecem, não se aprofundam, não entendem. E o pior de tudo, fica preso e acorrentado naquela ilusão a qual chamam de verdade. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Vamos entrar agora nessa reflexão. Olhar para uma imagem, simplesmente tê-la aqui sobre essa mesa, não quer dizer que isso é idolatria. Idolatria é aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Tudo aquilo que ocupa o centro do meu ser, o centro da minha atenção, o centro do culto da adoração que eu presto a Deus, se algo ocupa aquele lugar, isso sim é idolatria. Idolatria vem de ídolo. Ídolo é proibido pela igreja claramente, né? Mas ícone a igreja não o proíbe. De um lado tem um ídolo, de outro lado tem um ícone. O que é ídolo? Ídolo é aquilo que ocupa o lugar de Deus. Algo que a gente toma como próprio Deus. E aquilo é pecado grave, porque somente devemos adorar a nosso Deus Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o ícone, ele não é Deus, ele é aquilo que me aponta para Deus. Ele é aquilo que me mostra a Deus. Ele é aquilo que me aponta para Deus como uma seta, como algo que me mostra a grandeza de Deus através daquilo que eu posso ver. Não se trata de idolatria, mas de ícone. Se colocar diante de uma imagem e ajoelhar, não quer dizer necessariamente que é idolatria. Mas o que é adorar de fato? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2096, diz assim: adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é conhecê-lo como Deus, como Criador e Salvador, e o Senhor e o dono de tudo que existe, o amor infinito e misericordioso. Adorará o Senhor teu Deus e só a ele prestará culto. Lucas capítulo 4, versículo 8. Jesus diz, citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 13:
Adorar a Deus é no respeito e submissão absoluta, reconhecer o nada da criatura, o qual não existe a não ser por Deus. Adorar a Deus é como Maria no Magnífica, louvá-lo, exaltá-lo, humilhar-se a si mesmo, confessando com gratidão que ele fez grande coisa e seu nome é santo. Então aqui tem um detalhe muito importante. Para muitos que dizem que Maria quer ocupar o lugar de Deus, não. O canto Magnífica de São Lucas, capítulo 1, versículo 46 seguinte, Nossa Senhora a Virgem Maria, ela exalta a Deus, exalta e humilhando a si mesma. Se colocando como Lucas 1,37, eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim segundo a vossa palavra. A adoração do Deus único liberta ao homem do fechamento a si mesmo, da escravidão do pecado e da idolatria ao mundo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2096, 2097. Então, dentro desse detalhe, já entendemos para você que é católico, cristão batizado, o que é a adoração. Nós sabemos, nós entendemos que se prostrar não quer dizer adorar. E aqui quero trazer para você passagens bíblicas de pessoas que se prostraram para a pessoa, e isso não quer dizer adorar. Que eu separei alguns detalhes para você refletir comigo. Pegue sua caneta, pegue seu papel e anote depois, reflita claramente dentro da sua Bíblia em sua casa. 1 Reis, capítulo 18, versículo 8 diz o quê? Abdias caiu com o rosto por terra. 1 Crônicas, capítulo 21, no versículo 21. Onã prostou-se com o rosto por terra a Davi. Olha o que Onã fez. Onã é um idólatra? Onã está adorando Davi? Não é isso que fala a Sagrada Escritura. Davi, como um homem segundo o coração de Deus, que escreveu mais da metade dos 150 salmos da Bíblia. Davi é idólatra? Olha a interpretação. Gênesis capítulo 33, no versículo 6. Lia com seus filhos prostraram-se a José com seus filhos. A esposa Lia e seus filhos cometeram idolatria? A Bíblia diz que se prostraram claramente. Gênesis capítulo 42, no versículo 6. Os irmãos de José prostraram-se diante dele. Veja, o sonho está em Gênesis capítulo 39 e no versículo 42 acontece a profecia que se cumpre. Os irmãos de José idolatraram José. Deus iria permitir que José ocupasse o lugar dele, fosse adorado como Deus? Não é isso que diz Gênesis capítulo 39, no versículo 2, que diz que Deus estava com José em tudo o que ele fazia. Olha a interpretação. Êxodo capítulo 18, no versículo 6. Moisés se prostra a Jetro, seu sogro. Moisés, o profeta Moisés, aquele que subiu o monte Horebe, Moisés é idólatra. Moisés cometeu idolatria simplesmente por ter se ajoelhado a Jetro, seu sogro, lá no deserto, porque deu a grandiosa ideia de dividir por equipes para ali ajudar a administrar, porque Moisés estava se sentindo cansado em dar conta de administrar toda aquela multidão no deserto. Moisés, ele cometeu idolatria? De maneira nenhuma. Gênesis capítulo 33, no versículo 3. Jacó se prostra 7 vezes para Esaú. Jacó, que tinha roubado a bênção de Esaú, tinha enganado seu pai. Então seu pai dá a bênção a Jacó e Esaú ali, porque tinha trocado a bênção por um prato de lentilhas, um prato de sopa, melhor explicando. Oxê, Jacó está cometendo idolatria? Logo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó que está nas posterioridades de Abraão. Jacó que está ligado diretamente com o povo judeu? Não. Ruth e Boaz. Ruth inclina-se com o rosto por terra diante de Boaz. Ruth, capítulo 2, no versículo 10. Ruth, a serva de Deus, ela comete idolatria? Fica aí sua resposta. Gênesis capítulo 23, no versículo 7. Abraão prostou-se com o rosto por terra para negociar o túmulo de Sara. Agora, o que foi que deu?
Abraão, o pai Abraão, daquele que saiu a descendência que o grão de areia não poderia se comparar aos grãos de areia na praia, nem o número de estrelas no céu? A posterioridade de Abraão é posterioridade de um idólatra? Não, não, não. Davi e Saul, 1 Samuel capítulo 24, no versículo 8. Davi prostou-se com o rosto por terra diante de Saul. Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi é idólatra? Betsaba e Natã diante de Davi. 1 Reis capítulo 1, no versículo 16. Os dois prostaram-se a Davi com referência. Cometer idolatria? Davi iria permitir? Né? Então, pessoal, aqui só tá um detalhe. Eu nem quis anotar tudo da pesquisa que eu fiz, porque é extenso, né? Filho do profeta Eliseu, 2 Reis, capítulo 2, no versículo 15. O discípulo do profeta se prostra-se diante de Eliseu ao reconhecer que o espírito de Elias pousava sobre ele. Os filhos de Eliseu são idólatras? Com o Espírito Santo que repousou sobre ele? O rei Nabucodonosor se prostra diante de Daniel, reconhecendo sua grande sabedoria. Nabucodonosor cometeu idolatria com o profeta Daniel, logo o profeta Daniel. Olha a interpretação. Em muitos desses casos, prostrar-se era um protocolo social de reverência, não necessariamente uma adoração. Então, quem comete essas acusações são pessoas despreparadas, pessoas que não procuram a verdade com argumento bíblico, mas pessoas barulhentas, pessoas que querem fazer confusão, pessoas que querem tirar nossa paz, pessoas sem caridade, pessoas que invadem ambiente católico, fazem comentários sem caridade, comentários ofensivos, e acham que muitas vezes eu vou respondê-lo na altura dele. 1 Coríntios capítulo 13, o seguinte, diz que o amor é paciente, tudo suporta, tudo crê. O apóstolo São Paulo deixou claro para cada um de nós aqui como é que se faz uma boa correção. Não é invadindo o live das pessoas, não é invadindo o vídeo das pessoas, dizendo com total arrogância, mandando ler a Bíblia. Ora, rapaz, ora, moça, se converta de verdade. Sua conversão vai estar no testemunho que você dá, não na Bíblia que você quer provar que sabe e de fato parece que você não conhece nada. Veja o que diz o próprio apóstolo São Paulo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Não convém o servo do Senhor altercar, bem ao contrário, seja ele condescendente com todos, capaz de ensinar pacientemente em suportar os males. E com brandura que deve corrigir os adversários, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento e conhecimento da verdade. E volte a si, uma vez livre dos laços do demônio, a qual mantém cativos e submissos a seus caprichos. São Paulo aqui está dizendo que se você, irmão evangélico, não concorda com minha doutrina católica, tenta ter mais caridade, tenta ter mais humildade. Nunca ouvi falar que um católico invadiu uma seita evangélica, porque é seita claramente, para ali ofender. A Igreja Católica é a única fundada por Jesus Cristo, a Igreja da Verdade. Única igreja fundada por Cristo. Quem fundou a tua igreja? Quem foi que levantou a tua igreja? São coisas que vocês devem pensar. Veja, Igreja Luterana. A Igreja Luterana foi fundada por Martinho Lutero, 1517, na Alemanha. A Episcopal Anglicana. A Episcopal Anglicana foi fundada por Rei Henrique VIII, 1534, na Inglaterra. Não foi fundada por Jesus. A Reforma Calvinista foi fundada por João Calvino, em 1541, na Suíça. Não foi fundada por Jesus. A Menonita foi fundada por Memo Simons, 1550, na Holanda. Não foi fundada por Jesus.
A igreja presbiteriana, ela foi fundada por John Knox em 1567 na Escócia. Não foi fundada por Jesus. A Congregacional Robert Bruce, 1580 na Inglaterra, não foi fundada por Jesus. A Igreja Batista foi fundada por John Smith, 1604 na Holanda, não foi fundada por Jesus. A Igreja Quaker foi fundada por John Fox, 1649 nos Estados Unidos, não foi fundada por Jesus. A Metodista foi fundada por John Wesley, 1739 Inglaterra, não foi fundada por Jesus. A Mormons foi fundada por Joseph Smith, 1830 Estados Unidos, também essa não foi fundada por Jesus. A Adventista foi fundada por William Miller, 1831 Estados Unidos, essa também não foi fundada por Jesus. Exército da Salvação, William Catarina Bult, 1885 na Inglaterra, essa também não foi fundada por Jesus. Ciência Cristã, por Mary Baker, 1675 Estados Unidos, essa também não foi fundada por Jesus. As Pentecostais foi fundada por Charles Parham, 1900. Essa igreja não foi fundada por Jesus. Testemunha de Jeová foi fundada por Charles Taze Russell, 1916 nos Estados Unidos. A Testemunha de Jeová, sinto muito, não foi fundada por Jesus. Amigos do Homem, Alexander Feichtgate, 1920 na Suíça, ela não foi fundada por Jesus. Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, 1917 no Brasil, não foi fundada mais por Jesus. Me perdoe, Edir Macedo, não foi fundada por Jesus. Antes do século XVI não se falava de confissão luterana. Antes do século XX não se falava de Assembleia de Deus, Comunidade Nova, Igreja Universal do Reino de Deus, etc. Não foi Jesus que deu origem a tais organizações, foi fundada por organizações humanas. Mas a Igreja Católica, pegue seu celular e coloque no Google quem fundou a Igreja Católica, inteligência artificial, inteligência que não falha, inteligência talvez maior que a humana, inteligência artificial. Quem fundou a Igreja Católica? A Igreja Católica foi fundada no ano 33, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, no versículo 18. Pedro, tu és pedra, sob essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, quem fundou a Igreja Católica? Jesus. Ele deu a chave a Pedro. Pedro foi o primeiro papa da história da igreja. O sucessor de Pedro foi São Lino. Depois de São Lino, outro papa assumiu. Até o nosso atual Papa Leão XIV. Houve a hierarquia de 68 papas. Todos documentados. Fácil para você pesquisar, fácil para você ter acesso. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Não é aquela torre de Babel. Cada um prega uma coisa. A presbiteriana prega uma coisa, a Universal do Reino de Deus prega uma coisa, a Testemunha de Jeová já prega outra coisa, até a igreja dos Mormons prega outra coisa. É uma torre de Babel. Aqui na Igreja Católica não. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 5, versículo 6. Uma só fé. Cremos no Senhor Jesus, ali o credo, o creio em Deus Pai, ele vai nos céus. Cremos na Igreja Católica, única, santa e apostólica. Uma Igreja Católica, um só Papa ali como sucessor de Pedro, levantado por Jesus. Uma só fé, a mesma missa que é celebrada na zona rural de Maragogipe, a mesma missa que é celebrada em Cujas Almas, é a mesma missa que é celebrada ali na Suíça, a mesma missa que é celebrada nos Estados Unidos, a mesma missa que é celebrada ali na América Latina, é celebrada também em Cuiabá, é celebrada em Minas Gerais, é celebrada em qualquer outro lugar.
é sempre uma só fé. Você pode chegar numa missa nos Estados Unidos hoje, você pode não entender o idioma, mas o rito da missa é o mesmo. Você vai saber o horário de se ajoelhar, você vai saber o horário de levantar, você vai saber até responder a missa sem saber o idioma que outra pessoa falando, porque nós seguimos uma só fé, um só Senhor que é Jesus, batizamos uma só vez. Para com essa conversa de que, mas você deixa batizar as pessoas pequenas sem saber o que está fazendo. Ninguém deixa uma criança crescer para dizer, você quer escovar o dente? Ninguém deixa seu filho crescer para dizer, tu quer usar roupa? Tu queria ir para a escola? Como pai responsável, coloca a criança na escola, veste a criança, cuida do dente e da saúde da criança, também cuida da fé e da salvação da criança. Os pais responsáveis cuidam da criança. Por isso que existe 7 sacramentos, não só um. Mais velha, a partir dos 15 anos, a igreja chama a ali fazer o crisma, que é a confirmação do batismo. Então, não venha com essa história, leia mais a Bíblia, por favor. Estude mais a sua fé, deixe-me ser católico com paz interior, que Deus te abençoe. Você que é católico apostólico romano, esse vídeo te ajudou? Esse vídeo te orientou? Coloca nos comentários o que você achou desse vídeo. É tempo da gente viver nossa fé, é tempo do católico mostrar a sua fé, é tempo do católico, mesmo que for com caridade. Santo Agostinho de Hipona vai dizer, a verdade deve ser dita com amor, mas o amor não pode impedir de dizer a verdade. São João Paulo II vai dizer, devemos dizer a verdade, devemos defender a verdade, mesmo que voltemos a ser somente 12. Santa Joana d'Arc diz, defende o que é certo, se isso te falta muito, peça a Deus o dom da fortaleza. Santo Agostinho vai dizer, a verdade tem poucos amigos. São Tomás de Aquino vai dizer, quem diz verdade perde a amizade. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 831, Deus quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oséias, capítulo 4, versículo 6, meu povo se perde por falta de conhecimento. Aqui está a verdade da igreja. Todas as dúvidas que você tem sobre a Igreja Católica tem resposta, tem doutrina, tem alicerce, tem ensinamento. Você que é católico, você que é cristão, você que é batizado, fique na Igreja da Verdade. São Cipriano de Catargo, dos primeiros séculos da igreja, é uma passagem inclusive que está no Catecismo da Igreja Católica. São Cipriano fala, fora da Igreja Católica não há salvação. Jean é aquele indiano que nunca ouviu falar da igreja, e aquela pessoa que mora lá do outro lado nunca ouviu falar sobre a Igreja Católica. Se ela for salva, é salva pelos méritos da igreja. É a verdade que eu anuncio hoje. Você que é católico, apostólico romano, conheça a sua fé, ame sua fé, viva a sua fé, viva os mandamentos. O Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15, Jesus fala assim, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Cuidado com essas doutrinas heréticas. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. O inimigo só veio para roubar, matar e destruir, né? Então Jesus fala assim no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 15. Já não somos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo de amigo. Então, Deus, como nosso amigo, como nosso Pai, como nosso Senhor, quer nos instruir no caminho da verdade, no caminho da fé. Conheça a sua fé, ama a sua fé, se aprofunde na sua fé, leia bons livros, leia a Bíblia, leia o catecismo, adore Jesus, se confesse, comungue, busque salvação, busque santidade. É tempo de se levantar profetas que amem sua igreja e dê a vida por ela, como Santa Catarina de Sena, nos últimos momentos da sua vida. Santa Catarina de Sena fala, se eu morro de paixão pela igreja, dizia Santa Catarina de Sena, aquela doutora de Cristo, doutora da igreja, inflamada no amor. Doutora de Cristo não, perdão, doutora da igreja, santa doutora da igreja, inflamada no amor do Espírito Santo de Deus pela Igreja da Verdade. Salve a Maria Imaculada, que Deus te abençoe.